A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando este canal Momentos Doutrinários com este primeiro vídeo e nós iremos iniciar com um tema inconstância espiritual. E nós iremos aprender nestes pequenos minutos a respeito desse assunto tão atual e importante na vida do cristão. Queridos, quantas vezes já ouvimos pessoas ou até mesmo nós dizendo mesmo assim: vou começar uma caminhada, mas só caminha na primeira vez, então na primeira semana e depois desiste. Quantas vezes nós encontramos pessoas dizendo: preciso emagrecer e vou começar um regime, mas no terceiro dia tem uma festa de aniversário e já quebra o regime. Vou começar a faculdade de Direito, mas no segundo semestre muda para a medicina veterinária. Começa um discipulado e para depois de um mês, né? É assim mesmo que acontece, né? E por que isso acontece? O que é que vocês acham? Isso é um problema nosso que nos leva a isto, a inconstância. Mas o que significa o termo constância? Muito bem, o significado de constância é reprodução não interrompida de um mesmo fato ou fenômeno, frequência, habitualidade, força moral de quem não se deixa abater, perseverança, persistência, força de ânimo. Isso é chamado de constância. Só que a Bíblia ela nos desafia a ser constante, a ter constância. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo adverte a igreja de Coríntios a serem constantes, serem perseverantes, eles persistirem. Mas também ele nos adverte acerca da inconstância. Em Efésios capítulo 4, versículo 13 até o versículo 14, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então, Paulo, tanto ele adverte a sermos constantes, como também nos adverte a não sermos inconstantes. Agora, é necessário entender que a constância não é uma responsabilidade de Deus. Deus não aceita assumir responsabilidade que não é dele, né? Por exemplo, como provas, existem provas que às vezes somos nós mesmos que provocamos, e isso não é da responsabilidade de Deus, já é nossa responsabilidade. Tem provas que são de Deus mesmo na nossa vida, e isso ele assume a responsabilidade. Agora, muitos
pedem que Deus termine seus projetos. Se não deu certo, sente-se isento da responsabilidade. Podem justificar-se seus fracassos dizendo que não era a vontade de Deus, né? Então, podemos perceber que é necessário entendermos que a constância não é uma responsabilidade de Deus. Mas será que Deus começa algo e deixa inacabado? Não. Em Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, a Bíblia diz assim, quando Paulo escreve aos crentes de Filipe, diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O texto diz que a obra que Deus começa, Ele termina. Quando você começa uma obra que Deus lhe chamou para realizar, termine também, porque a fé não isenta dos nossos esforços. Às vezes as pessoas dizem, eu não vou fazer isso, mas pela fé vai acontecer. Não. Existem situações que Deus ele se agrada dos nossos esforços, juntamente com a nossa fé. É necessário entendermos que o nosso serviço cristão está baseado no compromisso e não no sentimento ou desejo. E o que é ter compromisso? Uma coisa do compromisso é que a gente tem que cumprir ele mesmo, sem sentir vontade algumas das vezes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Todo dia você sente vontade de estudar? Ou trabalhar? Não. Mas você se levanta e vai fazer porque você tem um compromisso. Então, para fazer a obra de Deus, não basta ter apenas sentimento ou desejo, mas um compromisso nosso. Muito bem. Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, no capítulo 5, do versículo 15 de 2 Coríntios, ele nos mostra muito bem que nós temos um compromisso com Deus. Diz assim: e ele morreu por nós, ou por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmo, mas para aquele por eles morreu e ressuscitou. A vida do cristão é de Cristo. O crente está comprometido com Cristo e ponto. Tem que se levantar e ir e fazer o que Ele manda. É necessário entender que fraquezas e falhas podem acontecer. E elas são consequências da nossa humanidade. Somos feitos de carne e osso, estamos sujeitos a ter fraquezas e falhas. Não podemos ficar nos martirizando ou com sentimento de autopiedade. Todos nós todos estamos em um processo de aperfeiçoamento. Compreenda que se você falhou em algo, isso não significa que o mundo acabou e Deus não dá conta mais com você. O caminho para a vitória é em Cristo, e é a confissão e o arrependimento. Prosseguir em perseverança, desistir jamais. É necessário entender que as tribulações e dificuldades fazem parte da vida. E quantas são as tribulações que podemos passar nesta vida? Alguém deseja compartilhar uma dificuldade que esteja passando em sua vida, ou que já tenha passado em algum momento atrás, mas você perseverou e conseguiu passar pela provação, honrando ao Senhor. Isso é bom compartilhar, porque encoraja a outros que estejam passando pela mesma situação, e nisso você vai dar força para que ele possa permanecer
dentro de uma constância. As dificuldades e tribulações da nossa vida se constituem também em testes para a nossa constância espiritual. Passar por elas mantendo a fidelidade a Cristo, as enfraquecendo de frente, é constância espiritual, que é sinal de maturidade espiritual. Você pode ver isso em Romanos capítulo de número 5, versículo 3, até o versículo de número 4. Agora, não se embarace, mas mantenha o foco. É o que pode se constituir e o que pode se constituir em embaraço para nós. Podemos dizer que o embaraço é qualquer coisa, boa ou ruim, que tem a capacidade de nos distrair, tirando a atenção do foco de Deus para nossas vidas. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 2, a Bíblia diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 e versículo 4 de 2 Timóteo, Paulo diz assim para Timóteo: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, amados, confie e siga adiante. Vá fazer o que você estava comprometido em fazer e etc. No Salmo 125, versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A inconstância espiritual não tomará conta da sua vida. Você está confiando em Deus? Então permaneça sendo firme e constante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.